Meus irmãos amados, pela graça de Deus, estamos aqui para continuar aprendendo da santa e gloriosa palavra de Deus. Estamos há alguns meses estudando cantares, pedindo a Deus que nos dê as pepitas de ouro que estão escondidas dentro dos versículos da Bíblia. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos prosseguir com a simbologia de cantares, com as figuras, com as alegorias, com as ilustrações, as comparações, as metáforas que Deus compara à igreja. Aqui o noivo falando com a noiva. Ele diz no capítulo 4, versículo 12, gostaria que o leitor fizesse a leitura do capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus compara a igreja com um jardim. Um jardim. O que é um jardim, irmãos? Na nossa cultura ocidental, brasileira, não sei se em todo o Ocidente, jardim é um lugar fechado de plantar flores. É verdade ou não é? A gente nunca diz um jardim para frutas, para árvores frutíferas. Quando se trata de árvores frutíferas, aqui se diz que é um pomar, não é assim? É um pomar. Mas lá no Oriente, jardim não é apenas de flores. Jardim, principalmente, é um lugar fechado, onde tem árvores, e árvores não somente ornamentais, mas árvores frutíferas. É um lugar fechado, é um lugar murado. Para ser um jardim, precisa ter muros. Precisa ser um lugar murado. E, meus irmãos, Deus sempre trabalhou com o jardim, que na Bíblia também é chamado horto. Não sei se usa em espanhol. Horto. O horto, né? É um lugar fechado, onde as pessoas desfrutam da natureza de forma privada, de forma garantida, de forma mais tranquila. E é um lugar onde você pode cuidar. Quando Deus criou o homem, Deus fez um jardim na região do Éden. E colocou o homem dentro do jardim do Éden. O Éden é a região. Nessa região do Éden, Deus formou um jardim, um lugar fechado. A prova é que esse lugar é fechado, era fechado. É que quando o homem pecou, o que foi que Deus fez, irmãos amados? Quando o homem pecou, ele foi o quê? Expulso do jardim. E o que foi que aconteceu? Na porta do jardim, Deus colocou querubins, vigiando a entrada, e Deus mandou uma espada, e disse que essa espada, ela fazia o quê, irmãos? Uau. Ela girava, era uma espada inflamada. Uma espada flamejante, uma espada pegando fogo, girando na porta do jardim, porque se o homem colocasse a cabeça para entrar, ele seria fulminado pela espada. E alguém diz assim: pastor, que Deus ruim, que Deus malvado, expulsou e colocou querubins e colocou uma espada. Não, não é malvadeza de Deus, não. Foi bondade de Deus. Por quê? Porque dentro do jardim estava a árvore de quê, meus amados irmãos? Da vida. E se o homem comesse da árvore da vida em pecado, ele iria viver eternamente, e viver eternamente em quê, meus amados irmãos? Pecado. E seria uma tragédia. Doença, vivendo eternamente com doença, vivendo eternamente pecando, vivendo eternamente com as maldades, com as guerras, tudo que é inerente à natureza caída, o homem iria viver eternamente com as mazelas do pecado.
Então aquela espada na frente do jardim não foi maldade de Deus, foi o que, irmãos? Bondade de Deus, para que o homem não comesse da árvore da vida. Só vamos comer da árvore da vida quando recebermos um corpo glorioso, transformado, que não vamos pecar mais. Primeiro jardim foi ali, eu fiz um bocado de referências, mas não vai dar tempo ler, senão a gente vai fugir muito. Quando Israel foi formado por Deus, Deus chamou Abraão, e Deus depois chamou Moisés, e Deus deu a lei. Israel também foi morar na terra de Canaã, e Israel também foi comparado com o jardim de Deus. Israel foi comparado com o jardim de Deus. Vamos ver, esse nós vamos ler, Isaías 5, 1 e 2. Isaías, o profeta, capítulo 5, versículo 1 e 2. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Irmãos, veja que Deus fez um jardim de uvas, um jardim de parreiras. E ali Deus fez um muro ao redor e plantou excelentes sementes. E aquela vinha, aquele jardim de vinha, era a casa de quê, meus irmãos? Era a casa de Israel. Então Israel foi comparado com um jardim também, com uma vinha. E depois Israel pecou, e Jesus falou que ia tomar a vinha de Israel e ia dar a outro povo. Quem foi esse outro povo que Deus disse que ia tomar a vinha de Israel e ia dar a outro povo? O jardim que era Israel, Deus ia dar a outro povo. A igreja. Vamos ver isso em São Marcos, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Evangelista São Marcos, 12, de 1 a 3. Glória a Deus. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e a cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Agora versículo 9 e depois o 12. Versículo 9 e depois o 12. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Leia o versículo 9, por favor. Só o 9 agora. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Muito bem. Quem era essa vinha que Deus disse que ia tomar e ia dar a outros? Quem eram esses? O povo de onde? Me ajudem, por favor. O povo de Israel. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, aí vem uma conjunção adversativa, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a vinha era de Israel. Israel não quis. Foi o que aconteceu, Deus passou a vinha para outro jardim. Porque uma vinha também, ela é o quê? Você vê que todas as vezes que fala de vinha, diz que ela foi o quê, meus amados irmãos? Cercada, ela foi murada. Então, meus amados irmãos, hoje o jardim de Deus é a igreja. Agora, cuidado, a Bíblia diz que no futuro
Deus vai restaurar Israel. Tem teólogos por aí afora dizendo que Deus não tem mais negócio com Israel. Vocês já ouviram falar de teólogos? Não, Deus não tem mais negócio com Israel, não. Está errado. Deus tem negócio com Israel. A Bíblia diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. A porta aberta, a porta agora foi aberta para nós, mas quando completar o tempo dos gentios, a igreja vai ser arrebatada e Deus vai tratar com Israel outra vez. Israel não está fora dos planos de Deus. A Bíblia diz que no fim dos tempos, os judeus vão se converter. Já leram na Bíblia em Zacarias? Diz que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eles vão chorar. A Bíblia diz em Zacarias, dizer que Deus não tem mais nada com os judeus, eu não sei como é que uma pessoa teóloga, uma pessoa esclarecida diz uma coisa dessa. Porque a Bíblia diz em Zacarias que quando Jesus voltar, os seus pés pousarão no monte das oliveiras, e o monte se fenderá em duas bandas, e a Bíblia diz que os judeus vão olhar para ele e vão perguntar, que feridas são estas das tuas mãos? E ele vai dizer, foi a ferida com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia. E a Bíblia diz que eles vão chorar amargamente, está escrito em Zacarias, eles vão chorar amargamente e eles vão se converter a Deus. Então Israel, Deus ainda tem plano com Israel. Dizer, quando você ouvir alguém na internet dizendo que Deus não tem mais plano com Israel, né? Bota um chocalho nele, glória a Deus, que é uma besta quadrada. Aleluia. Pode ser, às vezes é teólogo até para outras coisas, né? Mas para a escatologia está um chocalho, belelém, sair pela rua fora, porque é uma blasfêmia dizer que Deus não tem mais negócio com Israel. E tem crente, irmão, que tudo que ouve na internet engole. Duvida da doutrina da igreja, duvida dos pastores e vai atrás das bestas quadradas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Uma besta já é ruim, quadrada, pense numa luta para carregar essa besta. Então, meus amados irmãos, Deus ainda tem negócio com Israel? Tem ou não tem, igreja? Depois do arrebatamento da igreja, aí a Bíblia diz que virá a grande tribulação, e quem vai sofrer mais na tribulação, qual é o povo que mais vai sofrer na tribulação, de acordo com a Bíblia? Qual é o povo que mais vai sofrer? Israel. E já está começando. Já está começando. Está ou não está, irmãos amados? A Bíblia diz em Jeremias que Israel, em Zacarias, a Bíblia diz que Israel vai ser uma pedra pesada para todas as nações. Já está sendo ou não já está? A maioria dos países estão dando apoio aos terroristas. É verdade ou não, irmãos amados? Como é que a pessoa dá apoio a terrorista e não chama não, e diz que é crime chamar de terrorista? Não pode não. Quem vai preso é quem chamar de terrorista. Não é verdade, irmãos? Meus amados irmãos, já está começando o ódio a Israel, o antissemitismo já está voltando. É sinal que a vida do Senhor está próxima. Porque quando é que os judeus vão se converter? Quando eles se virem apertados pelo anticristo. Todas as nações do mundo contra eles. Aí eles vão clamar por quem? Vão clamar por Deus, vão clamar por Jesus. Aí Deus vai mandar Jesus descer no monte, vai mandar Jesus descer no Monte das Oliveiras. É quando Cristo já vem com a igreja para inaugurar o milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar um glória para Deus mais forte por isso? Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, que ama Israel ainda hoje e tem negócio. Porque, irmão, Israel hoje é rebelde, mas Israel foi uma bênção para nós. Quem foi que deu a Bíblia ao mundo? Quem foi? Quem foi que deu a Bíblia ao mundo? Israel. Moisés era israelita, Isaías era israelita, Jeremias, Abacuque, Oséias, Amós, todos eles eram israelitas. E Jesus veio de Maria, e Maria era o quê? Israelita. E o próprio Jesus, como homem, também era o quê? Israelita. Por isso que eles têm esse ódio de Israel. E o ódio que eles têm de Israel tem da igreja também. O ódio que eles têm de Israel, eles têm da igreja. Mas não tem nada não, porque quando eles vierem para nos apertar, o Senhor mandará tocar a trombeta e a igreja será arrebatada. E a Bíblia diz que no fim, em Romanos, diz que no fim, todo Israel será salvo. Quem já leu essa passagem na Bíblia? Romanos 11, todo Israel será salvo.
no final dos tempos. Louvado seja Deus. Então, não sei, eu fico perguntando, meu Deus, pessoas inteligentes, pessoas que têm uma capacidade, pessoas que têm, né, pessoas que têm muito conhecimento, mas, infelizmente, parece que a cabeça tem hora, né? Glória a Deus, que desatina. Tem gente que dá prazer você ouvir, mas ele é como, tem um passarinho que imita outros. E imita outros passarinhos. Não sei se vocês já ouviram falar que tem passarinho que imita o outro, né? Disse que ele... O extravagante, é? Mas tem outros também. Diz que tem um passarinho que imita os outros, que ele imita do mesmo jeitinho. Agora, quando é no fim, ele dá uma desafinada. É verdade ou não é, irmão? Porque no fim ele faz... Pronto, aí você... não é ele não, pensei que era, glória a Deus. Tem gente que é assim, irmãos. Canta direitinho, canta, prega direitinho, e quando é no meio, endoida e desafina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a igreja hoje é o jardim de Deus. A igreja hoje, antes era Israel, hoje é a igreja. Deus passou para nós. E o diabo, ele quer entrar nesse jardim. Ele quer penetrar nesse jardim para estragar como ele penetrou no primeiro jardim do Éden. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, nós vemos que a situação não é de brincadeira. Deus nos colocou no jardim, Deus fechou o jardim, Deus colocou uma fonte no jardim para regar o jardim, para que o jardim seja frutífero. Mas, meus amados irmãos, o inimigo entrou. Vamos ver isso lá no livro de segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de 1 a 3. Segunda carta aos Coríntios, 11, de 1 a 3. 11, de 1 a 3. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O apóstolo São Paulo diz, irmão, que temia que assim como o diabo entrou no jardim do Éden e enganou Eva, ele temia que o mesmo ele fizesse com os crentes. Olha o versículo 3, está na tela. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, como a serpente entrou no jardim do Éden, Paulo dizia aos coríntios, eu tenho medo que a serpente entre na igreja. Eu tenho medo que a serpente entre e assim como a serpente enganou Eva, a serpente engane vocês também. Aleluia. Irmãos, e quantos crentes, irmãos, que estavam no jardim de Deus? Quantos crentes que desfrutavam do jardim de Deus, das bênçãos do jardim de Deus, mas enganados foram pela serpente, a serpente cochichou nos seus ouvidos e eles hoje não estão mais no jardim de Deus. Paulo disse, eu temo que aconteça com vocês o que aconteceu com Eva. Assim como Eva saiu do jardim, eu temo que a mesma serpente que entrou lá, entre hoje no jardim da igreja e corrompa os sentidos de vocês. E Eva saiu do jardim, perdeu o jardim, foi expulsa do jardim por causa da serpente. E a serpente está solta. Outra coisa, tem gente que diz que nós já estamos no milênio. Cuidado, já ouviram falar disso, irmãos amados? Não, o milênio é agora, nós já estamos no milênio, irmão. Que milênio infeliz é esse? A Bíblia diz que no milênio vai haver paz, é assim ou não é? A Bíblia diz que no milênio o leão comerá palha como boi.
Disse que a serpente, a criança vai botar a mão na cova do basilisco, no buraco onde mora a cobra, e a cobra não vai fazer mal nenhum quando Cristo estiver reinando aqui na terra. Dizer que não é a igreja através da igreja, não. A dispensação da igreja tem nada a ver com o milênio. Milênio é outra dispensação. É quando Cristo vier reinar na terra. É quando Cristo vier em glória. É quando Ele vier salvar os judeus. É quando Ele vier destruir o anticristo e instaurar o reino milenial na terra. Então dizer que já estamos no milênio é uma insensatez. Não, porque Satanás já foi preso pelo evangelho. Quem foi que disse? Satanás está aí fazer como um irmão foi orar. Eu vi essa oração, eu estava nesse dia, um trabalho de jejum, eu não vou dizer a cidade, eu estava lá orando com um bocado de gente, e o irmão disse: "Oh, Jesus, antes de tu vir o mundo, Jesus, o diabo casava e batizava, mas agora ele nem casa nem batiza." Eu não sabia que o diabo era sacerdote, né, irmão? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o diabo não casava e batizava, ele está casando e batizando. Ele só vai deixar de casar e batizar quando ele for preso no poço do abismo. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Então, se você ouvir na televisão ou na internet que nós estamos no milênio já, desde que a era da igreja era do milênio, isso é um absurdo. No milênio é a era de paz. A Bíblia diz que no milênio os homens vão transformar as suas espadas em enxadas. Não é assim? Lá Isaías 2. E vão transformar as suas lanças em rastelhos para trabalhar na agricultura. Diz a Bíblia que no milênio não vai haver armas, não vai haver guerra, não vai haver bomba, não vai haver metralhadora. Diz que todo o dinheiro das metralhadoras e dos canhões e dos mísseis serão transformados em implementos agrícolas. É assim ou não é? Quem lê Bíblia, é verdade o que eu estou dizendo? É verdade o que eu estou dizendo? Como é que a pessoa diz que já estamos no milênio? Esse é um milênio triste, misericórdia, meu Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus o perigo do inimigo entrar no jardim. Mas a primeira coisa que eu observo é que o jardim é fechado. A igreja de Deus é um jardim fechado. Louvado seja Deus. Vamos ver isso em Cantares 4:12, a parte A, por favor. Glória a Deus. Jardim fechado és tu. Pronto, somente até aí. Jesus olha para a igreja e Jesus diz que a igreja é um jardim, o quê, meus amados irmãos? Fechado. Fechado. A igreja tem muros. A igreja tem separação. Para você fazer um jardim, a primeira coisa que você faz é o quê? Necessariamente. Primeira coisa para fazer um jardim é primeiro preciso fazer o quê, meus amados irmãos? Uma cerca, um muro. Não existe jardim sem muros, sem separação. Não é jardim, é uma mata. Não é jardim. Primeira coisa que eu aprendo, irmão, é que a igreja, ela é separada do mundo. Ela é um jardim cercado, ela é um jardim fechado, onde Deus habita com a sua igreja. Hoje em dia, irmãos, muitas igrejas não têm mais muros. Muitas igrejas não têm mais muros. Não, nós estamos no tempo que a igreja que tem muros, eles dizem que é uma igreja de religiosidade. É religiosidade. Não, irmão, não é religiosidade. É que o jardim de Deus, obrigatoriamente, tem que ter separação do mundo. Tem que ter muros. Jardim fechado. És tu, irmã minha. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, irmãos. Jardim fechado. Glória a Deus. Os irmãos estão lembrados, não é? Que a igreja, ela tem que ser separada do mundo, senão o javali entra. Vamos ver isso no Salmo 80, versículo 8. Salmo 80, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Salmo 80, versículo 8 em diante. Veja aí. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra
e os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Volte um pouquinho para o 12, por favor. Por que quebraste então os seus valados? Valados aí representam os muros. Se quebrar o muro, se derrubar o muro do jardim, se derrubar o muro da vinha, por que quebraste então os seus valados? Por que derrubaste a sua cerca? Por que derrubaste o seu muro? Se derrubar o muro, aí acontece o versículo 13. Veja o versículo 13, por favor. O que é que acontece quando se quebra os muros, quando se derruba os muros? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Aleluia. O javali da selva invade, irmãos. Os irmãos sabem que o javali é uma praga. Os irmãos sabem disso? Já ouviram falar? O javali, se ele entrar numa lavoura, se ele entrar num jardim, numa vinha, o que é que ele vai fazer com o jardim, com a vinha? Vai destruir. Ele fuça tudo. Ele fuça tudo, ele arranca pelas raízes. Ele revira as árvores pelas raízes. Por isso que, apesar das leis para a proteção dos animais, mas tem países que abrem o tempo da caçada ao javali, que é para diminuir a população deles, porque senão eles acabam com tudo. E a Bíblia diz que o javali, se derrubar o valado, se derrubar a sebe, se derrubar o muro, o javali, ele vai entrar na vinha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e eles querem, o que é que faz a igreja ser diferente? São os muros. O jardim de Deus é fechado. Qual é a raiva do mundo da igreja? Qual é a raiva? Por que é que está essa perseguição à igreja? Por quê? Por quê? Porque o mundo quer, a sociedade pós-moderna, eles querem que a gente derrube os muros da igreja para a igreja ficar nivelada com o mundo. O objetivo deles é que a igreja derribe os muros. O que é que faz a separação da igreja do mundo? O que é que cerca a igreja? É a doutrina, é a palavra. Glória a Deus. E eles querem derrubar os muros para que os javalis entrem na igreja. Mas o sangue de Jesus tem poder e nós vamos continuar com os muros da igreja, irmãos. Aleluia. Os irmãos se preparem que vai chegar tempo. Vai chegar tempo. Como já aconteceu na China, por exemplo. Quando os comunistas tomaram o poder na China, então eles chegavam na igreja e perguntava ao pastor se o pastor assinava, dirigia a igreja do jeito deles. Se o pastor não assinasse, se o pastor não se submetesse ao partido, o que era que acontecia? Ele seria expulso da igreja e eles nomeariam um pastor que não era pastor, um pastor funcionário do Estado. Expulsavam os pastores legítimos e botavam por conta deles outros pastores. E assim lá tem sacerdotes que são colocados pelo Estado. Padres que não são padres são colocados pelo Estado. E pastores que não são pastores são colocados pelo Estado. Os verdadeiros pastores e os verdadeiros sacerdotes foram o quê, meus amados irmãos? Expulsos. E quem manda lá é uma ditadura. Fazer o quê? Aleluia. Aleluia. Porque eles querem que a doutrina cristã caia. Eles querem que a doutrina cristã seja desmoronada. Eles querem que a doutrina cristã vá por terra para a igreja ficar igual ao mundo. Para a igreja não ser mais um jardim fechado. Mas o sangue de Jesus tem poder. A igreja é um jardim fechado. O que é que está acontecendo com a religião da maioria? Vocês estão sabendo o que é que está acontecendo com a religião da maioria? A religião da maioria, a diferença dela para nós, era a doutrina da salvação. Porque a diferença era essa, nós cremos que só Cristo salva. E eles lá creem que Cristo salva, mas que Cristo precisa da ajuda de Maria, da ajuda de José, da ajuda de Benedito. Tem muitos intercessores, muitos mediadores.
E a gente crê que só Cristo salva. Então a diferença era essa. Porém, a moral era a mesma nossa. Contra o aborto, contra o casamento, a prostituição. Era assim ou não era? O casamento tinha que ser um casamento heterossexual. Tudo que a Bíblia defendia na área de moral, a religião da maioria também defendia. Era assim ou não era? Era assim ou não era? Sabe o que é que está acontecendo? Está havendo um sínodo em Roma. Esta semana está terminando, para liberar tudo. Eles negam, não é para liberar não, mas é para liberar. Agora vai devagar, né? Vai devagarinho, usando termos ambíguos, termos duvidosos, que é para liberar tudo. O grande chefe dessa religião já disse que concorda abençoar casamentos que não seja o casamento ordenado por Deus. Diz que já aprova, está na internet, que não celebrar o casamento, mas abençoar. O que é que eles estão fazendo com os muros? O que é que eles estão fazendo com os muros? Derrubando. Aleluia. Aleluia. E eles vão querer que todas as igrejas derrubem os muros. O objetivo é esse. Porque derrubando os muros da religião maior, o que é que acontece com as menores? Se derrubou a da maior, derruba também a das menores. O objetivo é que derribe os muros, que não haja separação, que a igreja seja rente, que a igreja seja igual ao mundo, que a igreja aceite o mundo e que o mundo aceite a igreja. E que haja comunhão da igreja com o mundo. Mas o Senhor olha para a sua igreja e Ele diz, minha igreja, tu és um jardim fechado. Eu quero ver a mão de quem quer continuar num jardim fechado. Levante a mão e dê um glória para Deus nessa noite. Eu não quero sair do jardim fechado, porque se nós sairmos do jardim fechado, o javali entra. Aleluia! E o que é o javali? O javali é o diabo. O javali é a falsa doutrina, o javali é o liberalismo, o javali é a imoralidade, o javali é a mudança dos conceitos divinos para os conceitos mundanos, mas a igreja, ela não pode deixar que os seus muros sejam derribados. Porque Jesus disse à sua igreja, jardim fechado, és tu, irmã minha. Aleluia, tem que ter um muro de separação. Do lado de lá o mundo e do lado de dentro a igreja. Dá para dizer aleluia para Jesus? Dá para dizer aleluia para Jesus? Então estão derrubando o muro da religião da maioria. E eu fico triste. Por quê? Porque se derruba o muro grande, né? Então é para derrubar. Ele diz assim, olha, se a religião maior aceitou, por que é que você não aceita? É assim ou não é que eles vão dizer? É assim ou não é? Não é a mesma Bíblia? Não é a crença do Deus, não é o mesmo Deus? Então, se derrubou de lá, tem que derrubar de cá. E nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. Se preparem, só vai escapar quem for crente de verdade. Quem não for crente de verdade não vai escapar. Mas os verdadeiros cristãos, eles dirão, Jesus, eu vou guardar a fé, eu vou guardar a doutrina, eu vou guardar o muro que o Senhor concedeu e eu não vou derrubar o muro da minha vida. Jardim aberto ou jardim fechado? O que é que o Senhor diz para a sua igreja? Jardim aberto ou jardim fechado? Jardim fechado. Já existe um grupo dentro da religião da maioria que está chiando e achando ruim, e há um grupo lá dentro deles mesmo que já está protestando. Nós não aceitamos, nós não aceitamos. Já tem um grupo lá dentro protestando que não aceita que os muros sejam derribados, que é para agradar o mundo, é para se ficar igual à sociedade. Não, nós estamos em tempos modernos, nós temos que abraçar o mundo, nós temos que ser compreensivos, a doutrina é essa, nós temos que ser misericordiosos. Cadê o amor? Não é assim que eles dizem? Cadê o amor? Mas o amor tem que ser acompanhado pela verdade. Quem diz amém em nome de Jesus? Amor sem verdade não é amor. Pastores, olha, o senhor prova? Provo. Vamos para a Bíblia, não está no script. Efésios,
capítulo, salvo o melhor juízo, capítulo 4. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Aleluia. Segui a verdade em amor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Deus. Segui a verdade em amor. 15. Versículo 15, por favor. Antes, seguindo a verdade em amor. Para somente até aí. Antes, seguindo a verdade em quê? Quais são as duas palavras mais importantes desse pedaço de versículo? Quais são as duas palavras? Verdade e o quê? Amor. Não, mas eu amo. Eu amo. Se eu amo, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu amo, eu posso pintar as canecas. Se eu amo, eu posso viver uma vida pervertida. A Bíblia diz, seguindo a verdade em amor. Amor sem verdade não é amor. É um falso amor. Quem pode dar um glória para Jesus? Se eu fosse você, eu grifaria na sua Bíblia essa passagem. Quando vier dizendo, mas você tem que ser amoroso. Sim, meu filho, eu tenho que ser amoroso, mas eu não posso abrir mão da verdade. Eu amo você, agora você está errado. Quem dá glória para Jesus, igreja? Quem dá glória para Jesus mais forte, igreja? Por exemplo, você tem um filho que ele vira viciado em drogas. Você vai deixar de amar seu filho? Me ajudem, por favor. Seu filho, ele entra, que Deus o livre e guarde. Seu filho entra pelo caminho do vício. Você tem que amar seu filho, sim ou não? Mas você tem que dizer a ele, meu filho, você está errado. Eu te amo, tu és meu filho. Mas a Bíblia diz que é para seguir primeiro de que o amor. E eu acho interessante o Espírito Santo, porque até a localização das palavras é inspirada. Primeiro o que, irmão? Antes seguindo o que? Depois o que? Dá para dar glória para Deus por isso? Não se pode amar sacrificando a verdade. Primeiro a verdade, seguindo a verdade em amor. Não, eu vou seguir a verdade. Eles dizem que os crentes têm preconceito, que os crentes... Não, nós não temos preconceito. Não. Irmãos, na minha casa eu já recebi todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Com atenção, com carinho, com respeito. Já sentou à minha mesa várias vezes, está aqui irmã Vaninha, que sabe disso, de pessoas de vários tipos de preferências. Está aqui pastor Alberto, que lembra também, que tinha gente que ia na nossa casa sempre, e nós recebíamos com todo carinho, agora pregando a verdade. Sente aqui, você vai comer comigo, coma. Agora a verdade da Bíblia é esta e esta. Dá para dar glória a Deus, igreja? Não, nós não somos preconceituosos. Não é verdade. Agora, antes do amor, todo mundo leia a primeira parte deste versículo que está na tela. A primeira parte. Antes seguindo a verdade em amor. Mais forte para decorar. Diga pensando no versículo. Antes seguindo a verdade em amor. Primeiro. Depois. Dá para dar glória para Jesus? Você pode amar as pessoas falando a verdade para elas? Pode não, deve. Irmão, nunca maltratei ninguém. Nunca maltratei ninguém. Pela graça de Deus. Não é porque a lei agora a lei obriga, não. Desde que eu me entendo de gente. Desde que eu me entendo de gente que eu abraço todo mundo. Desde que eu me entendo de gente que eu sorrio para todo mundo, independente das preferências, independente da religião, glória a Deus, independente de qualquer coisa, independente do que Ele quiser da vida, sempre pela graça de Deus, tratei com amor as pessoas. Agora, apresentando para elas
Mas eles querem derrubar os muros. Não é só para tolerar. Eles não querem que nós toleremos. Eles querem que nós aprovemos. Tolerar é uma coisa. Tolerar é respeitar. É abraçar. Eu sempre abracei. Tem gente que tem medo de abraçar pessoas de cultos pagãos, não é? Para não dizer o nome, né? Tem gente que tem medo, irmão, não vou chegar perto daquela pessoa, não. Que se eu abraçar ela, eu vou cair ciscando. Cai não, irmão, glória a Deus. Se você cair ciscando, você está numa situação triste, viu? Glória a Deus. Irmão, eu abraço. Glória a Jesus. Abraço, ainda boto minha cabeça juntinho da cabeça dele, glória a Jesus. Como é que você está? Está bem, está bem. Agora você precisa aceitar Jesus. Jesus te ama. Jesus derramou sangue por você. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo leva para o céu. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Eu te amo, mas você precisa ouvir a verdade. Porque a minha Bíblia diz que é para seguir a verdade em amor. Dá para dizer aleluia? Dá para dizer aleluia para Jesus? Está na festa lá no centenário da EBO, uma pessoa totalmente pervertida. Terminou o culto, não sei se foi a propósito, chegou perto de mim e disse: pastor, o senhor pode tirar uma foto comigo? Eu disse: já estou pronto. Se vocês verem por aí afora, não se assombre não, glória. Não tem problema nenhum. Lugar público, né? Glória a Deus, tratei com carinho, conversei com carinho, porque a Bíblia manda amar. Manda ou não manda? Manda ou não manda amar? Manda. Agora, seguir antes do amor. Me ajudem a pregar. Antes do amor o quê? Seguindo a verdade em amor. Efésios 4:15. Aleluia! O cristão, irmão, o verdadeiro cristão que lê Bíblia, ele nem precisa de lei. Precisa? Quando eles criaram essas leis, que o objetivo dessas leis é justamente para criar problemas, vocês não sabem disso, que na realidade eles não amam ninguém. Quem criou essas leis não ama ninguém. Quem criou essas leis tem outros objetivos. Vocês não sabiam disso? Não, agora esse povo vai ter valor, porque não. Quem criou essa lei, e os coitados pensam que quem criou a lei ama-os. Não ama, não. Quem criou certas leis para gerar conflito na sociedade, quem criou essas leis tem outros objetivos. Não é porque ama aquelas pessoas. Quem ama aquelas pessoas são os verdadeiros cristãos que obedecem à santa e gloriosa palavra de Deus. Dá para dizer glória para Jesus por isso? Então Deus disse que a igreja é um jardim. O que é a igreja? Fechado. A igreja é um jardim fechado. E qual é o objetivo do mundo nesses últimos dias? Me ajudem se vocês aprenderam. Derrubar os muros para que a igreja fique o quê? Exposto. Nivelada. E se você não aceitar, você é chamado de intolerante. Não, intolerante não. Eu não aceito que me chame de intolerante. Não. Intolerante é aquele que tem ódio, é assim? Intolerante é aquele que não pode ver. Intolerante é aquele que xinga. Intolerante é aquele que briga. Intolerante é aquele que despreza. Mas a verdadeira igreja de Jesus, ela não é intolerante. Ela ama as pessoas. Agora tem que apresentar às pessoas a verdade. Dá para dizer aleluia? Você tem coragem de abraçar qualquer pessoa? Hein? Tem coragem de abraçar qualquer pessoa? Sim ou não? Tem coragem de dar um abraço à pessoa? Se uma pessoa de um culto pagão botar a mão no seu ombro, você vai cair ciscando? Não, cai não. Se você cair ciscando, você está um crente fraco, terrível. Se você cair ciscando, você está pior do que a pessoa do culto pagão. Quer dizer que o do culto pagão está mais forte do que você. É verdade mesmo? A Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Achou? Achou o versículo? Onde é que está? Salmo 85, versículo 10. Olha aí, olha como Deus é lindo. Eu acho lindo o Antigo Testamento, que ele não contraria o Novo. O que o Novo diz, o Antigo diz. O que o Antigo diz, o Novo diz. É a palavra de Deus eterna.
Olha, nós lemos no Novo Testamento. Agora vamos ler no Antigo Testamento. Salmo 85, 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A misericórdia e a... Verdade. Para um pouquinho, é demais aí. A misericórdia e a... Foi que aconteceu com ela? Se encontraram. Misericórdia, mas junto da misericórdia, a verdade. Misericórdia sem verdade não é misericórdia. Só é misericórdia se eu lhe amar, mas se eu lhe apresentar o quê? A verdade. Olha, um versículo no Antigo Testamento e a mesma coisa no Novo Testamento. Mesma coisa. A palavra de Deus não há contradição. Não há contradição. Quem pode dizer glória para Deus? Então, irmãos amados, eles estão querendo derrubar os muros da igreja. Lamentavelmente, vai haver... O que é que vai haver no final dos tempos? Quem sabe o que vai haver no final dos tempos? Quem sabe o que vai haver? Pastor, o que é isso que está acontecendo com as religiões? Irmãos, igrejas que mandaram missionários para o Brasil. Fora da Assembleia de Deus. Igrejas que eu não vou citar o nome, porque fica deselegante, porque nessas igrejas tem irmãos nossos amados. Tem irmãos queridos de outras denominações, que nós temos carinho, nós temos respeito. Igrejas históricas, igrejas antigas. Tem uma igreja no Brasil que separou-se da sua igreja mãe nos Estados Unidos. Tem uma igreja no Brasil, uma igreja respeitável, uma igreja histórica, bem mais velha do que a Assembleia de Deus. É mais velha, mais de 50 anos do que a gente aqui no Brasil. E eles cortaram o vínculo com a igreja mãe na América do Norte. Alguém aqui sabe de que igreja eu estou falando? Começa com P. Glória a Deus. Cortaram. Por quê? Porque a igreja mãe, a igreja que enviou os missionários, derrubou os muros lá. Pode tudo. O que os irmãos puderem pensar de miséria, a igreja mãe, lá na América, abriu, derrubou todos os muros e ela está agora rente com o mundo. E a igreja aqui do Brasil, a igreja filha, cortou relações com a igreja mãe na América do Norte. Por quê? Porque eles aqui, apesar de não serem de nossa igreja, são de outra denominação, mas eles continuam com os muros erguidos. Pastores, olha o que é que está acontecendo. Várias denominações estão derrubando os muros, ficando do mesmo jeito do mundo, adotando os postulados do mundo, adotando a modernidade, adotando a pós-modernidade, adotando a modernidade líquida. Tudo que o mundo pensa, eles estão pensando também. Pastor, e o que é que está acontecendo com as igrejas? Está na Bíblia. Vamos ver. Está fora do script, mas foi a guia que Deus deu nesta noite. Vamos para a 1 Timóteo 4. O que é que vai acontecer nos últimos dias? 1 Timóteo capítulo 4. Veja o que foi que Paulo avisou. Glória a Deus. 1 Timóteo 4 e 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para aí. Fica na tela, por favor. Mas o Espírito, que Espírito é este com E maiúsculo? Espírito. Falem alto ou estão com medo de dizer? Que Espírito é este com E maiúsculo? O Espírito Santo de Deus. Paulo disse, mas o Espírito expressamente. Você sabe o que quer dizer essa palavra expressamente? Procura aí em outra tradução. Procura aí na Viva ou na Nova Tradução, na linguagem de hoje, ou outra tradução. Nessa tradução diz, mas o Espírito expressamente diz. Expressamente. Procura em outra tradução. Hein? Claramente. Claramente na NTL. Na NTL, diz claramente, a mesma Claramente. língua. Na NVI. A Luísa, prepara o hino. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus falando com a igreja. Aleluia!
expressamente. Mas o Espírito expressamente quer dizer de forma clara, de forma forte, de forma contundente. O Espírito já avisou que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Na nossa Bíblia diz apostar. O que é apostatar? Olhe para cá. Quem vai apostatar não é o mundo. Porque o mundo não tem o que apostatar. O que é apostatar? A palavra apostatar é uma palavra grega que quer dizer passar de um lado para o outro. É você estar de um lado e você deixar aquele lado e passar para o outro. Por exemplo, quem gosta de futebol? Eu não, que eu não gosto de futebol. Se você era corintiano e hoje você é flamenguista, você apostatou o Corinthians. Você era do Corinthians e agora passou para o Flamengo. Você é um apóstata. Apóstata, por que você é apóstata? Porque você mudou de lado. Né? Se você era CSA e agora é CRB, você é um apóstata do CSA. Olha, vocês se aquietem. Senão a gente descobre aqui as coisas. O apóstata é aquele que cria de um jeito e abandonou e agora passou para o outro lado. A Bíblia diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns, na nossa Bíblia antiga diz, apostatarão. Nessa daí diz, abandonarão a fé. Então o que está acontecendo com as religiões é que elas estão cumprindo a profecia. Elas estão apostatando, abandonando, passando para o outro lado. É o que está acontecendo. E vão seguir o que? Agora eles vão melhorar. Com esse abandono da fé, eles vão melhorar. Não é assim que a Bíblia diz, por favor? É assim que a Bíblia diz? Leia de novo nessa tradução que está na tela. Por favor. 1, 2, 3. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vão deixar a fé, vão deixar as sagradas escrituras para seguir espíritos enganadores e doutrina de demônios. É o que está acontecendo com as religiões cristãs. Pastor, é o budismo que está apostatando? Não. É o shintoísmo que está apostatando? Não. Só apostata cristão. Quem já foi cristão e abandonou a fé e passou para o outro lado para dar ouvido a espíritos enganadores. E a doutrina de demônio. O jovem crente, olha para cá, um jovem crente que foi criado aqui na escola dominical. Quando ele vai para a escola, para a faculdade, o que é que acontece? Quando chega lá, em muitos lugares, doutrinas. Não, essa doutrina é do filósofo tal, essa doutrina do professor tal, essa doutrina, essa filosofia é de Hitchcock. Não, é de demônio. Demônio, mas o sangue de Jesus tem poder e nem eu e nem você, nós não vamos apostatar da fé. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Então o que está acontecendo é que a vinda do Senhor está se aproximando. E Paulo disse que para o Senhor vir, olhe para cá, para o Senhor vir, primeiro virá a apostasia. Vamos ver 2 Tessalonicenses 2. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. 2 e 3 de 2 Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo disse que antes de Jesus vir, ninguém se engane, porque Jesus só viria, ninguém se engane,
Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o que, meus amados irmãos? A apostasia. Está escrito na Bíblia que antes da vinda do Senhor vai vir apostasia. Igrejas que nós nunca esperávamos. Pastores que nós nunca esperávamos vão passar para o outro lado. Vão apostatar. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Está aqui a irmã Cláudia, que é a diretora da nossa faculdade de teologia. Irmã Cláudia, se algum professor lá começar a ensinar diferente das escrituras, a senhora bote ele para correr. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Porque a apostasia começa nos seminários. A pessoa contamina. A apostasia da Europa não começou na igreja. A apostasia da Europa começou nos seminários de teologia, dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que as sagradas escrituras não são plenamente inspiradas, dizendo contrária à doutrina, dizendo, falando mal da igreja, falando mal da estrutura da igreja, revoltado com a igreja. São apóstatas que querem contaminar. Aleluia. Quem dá glória para Jesus, igreja? Quem dá glória para Jesus, igreja? Quem quer que os muros do jardim de Deus permaneçam de pé, levante a mão e dê um glória para Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos ouvir um louvor pelo irmão Aloysio. Vá dando glória a Deus, igreja. Diga: Jesus, segura a minha igreja. Diga assim: Jesus, segura a minha igreja. Mais forte, diga: Jesus, segura os muros da minha igreja. Não deixe os muros da minha igreja caírem.